Fala galera, beleza? Mais um exercício em Python para a gente praticar. Nesse exercício ele pede, faça o algoritmo que determine o maior entre n números. A condição de parada é a entrada de um valor zero. Ou seja, o algoritmo deve ficar calculando o maior número até que a entrada seja igual a zero. Então o programa vai ficar coletando informações que o usuário vai ficar digitando, que são os números, e quando o usuário informar o valor zero, ou cair nessa condição zero, o programa vai ter que parar e mostrar para o usuário, dentro daqueles números que o usuário digitou, qual que é o maior valor, qual que é o maior número que ele digitou. Para isso eu dividi aqui em três etapas: entrada, processamento e saída. Como entrada, nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar definir uma variável aqui, vou definir uma variável e vou dar como início nessa variável, vou chamar ela de variável maior, e vou dar como início nessa variável zero. Então ela já vai valer alguma coisa, ela vai valer um valor zero. Como a gente vai precisar que o usuário forneça, entregue essa informação para a gente, eu vou pedir aqui, eu vou criar uma variável chamada número, e nessa variável chamada número, essa variável chamada número é onde o usuário vai entregar um valor para a gente. Vou definir como valor inteiro o parâmetro put aqui, porque a gente vai receber essa informação do usuário, e vamos imprimir uma mensagem na tela para que o usuário saiba que ele tem que fornecer uma informação para a gente. Então informe um valor. Vamos pedir para o usuário informar um valor. Uma vez que o usuário informou esse valor nos dados de entrada, então é o único dado que a gente tem para trabalhar, agora a gente vai processar essa informação que o usuário nos entregou. Como é uma condição de parada, então isso vai continuar até que alguma coisa aconteça, nós vamos utilizar o loop do while. Então vai ficar enquanto número enquanto o número for diferente de zero, enquanto o número for diferente de zero, a gente vai fazer esse check de condição, que é se se número se número for maior que maior, né? Então significa que se o número que o usuário digitou, o valor que o usuário digitou, for diferente de zero, ele vai passar para a segunda etapa. Essa etapa é se o número que o usuário digitou for maior que maior, lembrando que maior vale zero agora, for maior que maior, uma vez que ele atendeu essa condição, ele for maior que maior, o que ele deve fazer? Ele deve mostrar para o usuário, tem que coletar essa informação para depois imprimir essa informação para o usuário. Então vamos colocar aqui, então se o número for maior que maior, se o número que o usuário digitou for maior que maior, a variável maior, que agora vale zero, vai receber o número que o usuário digitou, vai passar a valer aquele número que o usuário digitou. Uma vez que ela passa a valer aquele número que o usuário digitou, ele já começou a armazenar essa informação. Só que como isso aqui é um loop, e o usuário vai ter que ficar digitando essa informação até que uma condição seja alcançada, que é quando for atendida a condição zero, né, quando o valor zero foi inserido, então ele vai armazenar essa informação, e aí a gente vai pedir para o usuário novamente, vamos pedir para o usuário informar pedir para o usuário informar mais números, para que o nosso programa fique coletando essa informação. Então vamos repetir aquela mesma variável lá de cima. Então número é igual ao valor inteiro. Vamos colocar o input aqui como o tratamento para receber a informação. Informe um valor. Então com isso o usuário vai ficar fazendo o que? Ele vai ficar digitando esse valor. Então ele vai digitar esse valor lá em cima. Então nessa condição aqui, do jeito que está aqui, o que vai acontecer? O usuário vai digitar esse primeiro valor aqui, aí ele vai cair nesse processamento, que é enquanto esse número for diferente de zero, ele vai fazer o seguinte: se o número que o usuário digitou for maior que maior, que agora vale zero, a variável maior vai receber o valor do usuário, o valor que o usuário digitou, ele vai armazenar aqui. Uma vez que ele armazenou aqui, o que a gente precisa fazer? Como a gente só vai parar de coletar essa informação quando o usuário inserir o valor zero, a gente vai pedir essa informação de novo para o usuário. Número, mesma coisa, a gente vai colocar aqui número
vai receber o valor aqui, informe um valor. Então o usuário vai digitar lá de novo. Então aqui ele digitou 1, aí chega aqui ele vai digitar 2, e aí vai ficar armazenando essa informação. Então pediu aqui para o usuário digitar, ele digitou aqui outro valor, valor 10. Vai subir a informação aqui, vai processar aqui de novo. Vai fazer o mesmo check. Número é diferente de zero. Se o número for maior que zero, se o número for maior que maior, maior recebe o número recebe, e aí ele vai pedir de novo até que a condição zero seja atendida. Uma vez que a condição zero seja atendida, o programa vai ter que imprimir essa informação na tela para o usuário. Para que ele imprime essa informação na tela para o usuário, vamos chamar o print aqui. Eu vou usar a format string, então vamos colocar aqui o maior valor é dois pontos espaço aqui, abre e fecha chaves, e a variável que a gente vai colocar vai ser número, aliás, maior, vai ser maior. Então com isso ele vai ficar coletando. Então como que esse programa aqui tem que funcionar para atender a solicitação do exercício? Ele tem que coletar, então o usuário vai digitar, ele vai partir de zero, ele vai já ter algum valor, né? Vai iniciar em zero essa variável. Então o número é igual ao valor que o usuário vai digitar aqui, vai passar a valer esse número aqui. A variável número, enquanto ela for diferente de zero, ela vai ter que seguir esse processo. Vai fazer esse check. Se o número que o usuário digitou for maior que maior, que agora vale zero, maior vai receber esse número. Aí ele armazenou essa informação. Agora ele vai pedir de novo. Número é igual, e aí ele vai pedir essa informação para o usuário de novo, até que a condição zero seja atendida. Se o usuário digitar aqui, por exemplo, zero, ele vai passar aqui de novo e vai perguntar: enquanto o número for diferente de zero, opa, mas é igual a zero, não é diferente de zero. Então o programa vai fazer o que? Ele já vai pular para cá e vai imprimir a informação que tiver armazenado na variável maior. Então nesse caso aqui, se o usuário digitar 5 números, desses 5 números o programa vai ter que imprimir para a gente o maior número entre esses 5 números, por exemplo, né? Então se estiver tudo certinho aqui, deixa eu só ver se a dentação está certa. Vamos executar aqui para ver se vai dar certo. Vamos ver onde é que está. Deu um erro de sintaxe. Deu um erro de sintaxe em print valor maior. Maior. Print. O maior valor é. Maior. Print. Bom, tava olhando. Eu acho que. Bom, tá dando um erro de sintaxe ali. Eu acho que não é ali. O valor deve estar errado, é aqui. Que aqui não tá fechando direito. Vamos limpar. Agora foi. Informe um valor. Então vamos colocar aqui, né? Ele vai ter que ficar capturando essa informação. Vamos colocar aqui número 1, por exemplo, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pôr aqui um 10. Então eu coloquei de 1 a 10. Então o maior valor entre esses grupos é o 10. Então se eu colocar aqui o 0 agora, que é a condição de parada dele, para esse programa dar certo, ele tem que mostrar para a gente o que? O valor de 10. Atender o requisito do programa. Então o maior valor é 10. Então desse grupo que eu digitei, que foi de 1 a 10, o maior valor entre esses números foi o valor de 10. Então com isso a gente consegue atender o requisito do programa, atende o requisito do exercício e consegue entregar para o usuário dentro do grupo, dentro dos números daquele grupo que ele digitou, qual é o maior valor. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.